Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre agravo de instrumento. E começando, nós falamos que num aspecto teórico, não, sim, mas alguma coisa de teoria, né? Não somos rábulas, somos advogados. Natureza jurídica do agravo de instrumento. Não é ação, não. É meio de impugnação de decisão judicial, dentro da mesma relação processual. Artigo aí 994, que fala, o 994, deixa eu olhar aqui, ó. São cabíveis os seguintes recursos. É um rol de recorribilidade do CPC. 994 está falando que é recurso. Se é recurso, não é ação, etc. É um meio de impugnação dentro da mesma relação processual. Não vou discorrer tanto sobre isso, porque temos muitos aspectos mais práticos, muitas dicas para eu dar para você, advogado. A previsão legal está do 1015 ao 1020. São 6 artigos de lei do novo CPC, artigos longos, com muitos parágrafos. Eu diria até que o CPC atual, o de 73 também, com diversas alterações, virou um verdadeiro manual do agravo nesta parte. Esta é a previsão legal. E é o meio de impugnação de uma decisão judicial. Que decisão judicial? Uma decisão interlocutória. Se for apelação, é um meio de impugnação de uma decisão judicial, mas é uma sentença. Um recurso especial também é. Aqui tem essa peculiaridade dentro da mesma relação processual. Uma ação rescisória é um meio de impugnar uma decisão judicial? Sim, mas é diferente de recurso? Ação rescisória é recurso? Não, ação rescisória se dá fora de uma relação processual. Ação rescisória tem por fim rescindir a sentença ou o julgado. É diferente, não vou descer em muitos detalhes, mas vamos lá, vamos para frente. E é isso. E aí eu começo, pessoal, dando essa pincelada. Para você que é advogado, experiente, antigo, isso que eu vou falar agora pode soar como uma bobagem, mas eu falo a si mesmo e falo dizendo o seguinte: as coisas simples são as mais importantes. É aquilo que eu queria ouvir no início da minha carreira. Eu ficava procurando, eu formei em Direito e já fui para o Ministério Público e queria saber, por exemplo, o que eu, promotor de justiça à época, teria que escrever numa habilitação de casamento. E foi uma loucura quando eu assumi lá o Ministério Público e veio uma habilitação e eu sabia tudo, sabia que não havia impedimento, que o pai não estava casando com a filha ou coisa do gênero. Eu sabia que naquele caso podia casar e o Ministério Público não tinha nenhuma objeção, mas o que escrever? Fiquei desesperado e consultei todos os livros e não acha, isso não há em lugar algum. E aí liguei para um promotor com quem eu fiz estágio, ele falou: tá tudo certo, Eupídio? Escreva aí, pela homologação. Ponto. Gente, mas aquilo foi um alívio. Vamos lá. A sua petição de agravo é diferente da petição de apelação. Onde é diferente? Começar pelo endereçamento. A petição da apelação é endereçada ao juiz, porque ela vai ao juiz que prolatou a sentença, ou ao juízo, ao órgão jurisdicional, e ele então vai dar vista, vai ouvir o apelado. Então tem uma petição dirigida ao juiz e tem as razões dirigidas ao tribunal. É assim que se faz, é a praxe. Nada impede que na sua apelação, você, meu caro estudante, iniciante, que na apelação faça tudo num papel só, por economia, já termina ali dirigindo ao juiz e começa a dirigir ao tribunal. Mas não é assim que se faz, não fuja da praxe. Aqui
não vai ao juiz, é dirigida diretamente ao tribunal. Veja aí, artigo 1016, está escrito para você. E você vai escrever como: Excelentíssimo Senhor. Isso aqui eu peguei de casos nossos aqui do escritório. É um agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória de um juiz federal. E aí nós escrevemos: Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, dirige-se ao presidente que você não errará. Dirige-se ao presidente ou ao vice dependendo do quê? Dependendo do regimento interno do tribunal. Se você não sabe, manda para o presidente. Vai chegar lá e ver que é um agravo de instrumento aqui em Minas? Não, não é o presidente, é o terceiro vice. Isso ninguém vai dar bola para isso, não deixa de conhecer ou de distribuir. Vai o presidente, é distribuída um relator, então se dirige ao presidente ou à autoridade responsável pela distribuição, de acordo com o regimento interno do seu tribunal, do tribunal onde você atua, que é relevantíssimo. As pessoas às vezes deixam isso passar batido. Excelentíssimo Senhor Desembargador, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso aqui está sobrando. Não vamos escrever esse negócio aí não, não precisa pôr isso. Agora vem um espaço entre esse interessamento. A quem eu dirijo esse recurso? Quem dirige e por que dirige? Pode voltar um pouco. A quem eu dirijo? Ao Tribunal Regional da 4ª Região, neste caso. Se é uma decisão do juiz de direito lá da Paraíba, vamos dirigir ao tribunal de lá, o agravo de instrumento, diretamente. E aqui viria um espaço em branco, é a praxe. Para que havia esse espaço em branco? Nós falávamos, quando eu fui professor na Universidade Federal de Uberlândia, em uma ocasião eu trabalhei no estágio, deixava aproximadamente 10 centímetros para o juiz despachar. Era muito comum o juiz despachar com a caneta tinteiro, uma Montblanc de preferência, e aquele espaço era para isso. Isso acabou, pessoal, isso é passado. O juiz não despacha mais com caneta, nem com despacha lá virtualmente, né? Mas ainda usa esse espaço. O que eu recomendo que você escreva aqui abaixo? Pessoal, dê o nome que quiser, síntese, sinopse do recurso, mas faça um resumo das teses, como ocorre numa ementa que o tribunal faz dos acórdãos. Aqui uma sinopse do recurso mostrando quais as teses que você está enfrentando. E posso, se você solicitar aqui, até mandar uma completa para você. Eu tiro o nome das partes, evidentemente. Mas faça uma sinopse, porque às vezes um agravo vai ficar com 20, 30, 100 páginas. Não importa o tamanho. Não escreva uma palavra sequer dispensável, mas aquilo que é importante tem que ser dito. Faça um resumo, às vezes uma citaçãozinha ali de algum julgado, mas põe o caso, os fundamentos, a conclusão, tudo ali, de forma que se ele ler essa primeira página ou a segunda página, eu costumo fazer um resumo aqui na primeira, abaixo disso, e depois lá na frente é que eu já começo propriamente com um relatório, depois as razões. É isso. Vamos para frente, Udi. E aqui, ó, só para situar, então acima disso aqui e abaixo do endereçamento, eu começo o meu agravo. Só essa parte, não vou... Depois lá para frente nós falamos mais. Aqui tem quem pede. Pede o quê? A reforma, a anulação de uma decisão interlocutória, de um juiz de direito ou de um juiz federal, que é um agravo de instrumento. Então aqui, quem pede? O que pede? Agravo de instrumento. A quem pede? No caso aqui, eu estou dirigindo ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.